Olá, vim comentar um pouquinho sobre a importância da gente conhecer minimamente a história da arte. Acho que é fundamental aí para auxiliar, né, na compreensão, por exemplo, dos estudos sobre a subjetividade humana. Tenho feito isso de uma maneira muito peculiar, por exemplo, quando a gente começa a falar um pouco do Renascimento, e percebe-se claramente, quer dizer, que a gente poderia fazer quase um curso pensando a história da subjetividade humana a partir da história da arte, né? Como os próprios artistas, literatos, pintores antecipam determinados movimentos, pensamentos e paradigmas através das suas obras de arte, né? O Renascimento é um claro exemplo disso, de como desde já do final da Idade Média, a chamada Alta Idade Média, né, com a arte gótica e algumas mudanças dentro desse panorama gótico, foram anunciando então a chegada, né, de obras como essa, por exemplo, né, do Botticelli, que é O Nascimento de Vênus, que é uma das obras mais clássicas aí da parte do Renascimento, né, onde há uma humanização, inclusive do sagrado, né, trazendo e retratando todos os traços clássicos, né, a questão corporal e a própria questão corporal do ponto de vista do diâmetro, do equilíbrio das formas, né. Então, trabalhar, por exemplo, com a ideia do Renascimento e a história da subjetividade, né, faz muito sentido porque a gente vai percebendo como as próprias obras denunciam, né, um foco mais centralizado na questão humana, nas formas corporais, né, a própria ideia de imagens mais caóticas, menos organizadas, menos simétricas do ponto de vista de uma diferenciação entre o céu e a terra tão distante como se tinha na Idade Média, né? Por exemplo, o Jardim das Delícias acho que é um claro exemplo disso mesmo, né? De como é uma obra que mostra a questão do bem e do mal, né? Do divino, do sagrado e do corriqueiro, extremamente do profano, né? Extremamente mescladas, né? Com tamanha riqueza de imagens, né? Que transforma isso numa imagem tão forte, que é a ideia justamente desse momento do Renascimento, onde o homem redescobre a sua liberdade, né? A sua liberdade de escolha, né? A sua postura frente ao mundo diferenciada, né? Essa obra do Arcimboldo, por exemplo, né? Se a gente olhar essa face, né? O retrato justamente de várias, se a gente for ver várias frutas, vários objetos que ao se fusionar aí, ao se aproximarem, formam algo novo, né? Então acho que é muito interessante fazer essa viagem, né, sobre a história da arte, que é algo que me debruço ainda infelizmente com pouca sabedoria. Quer dizer, o que eu sei realmente veio do meu mestrado lá na semiótica, onde a gente de alguma maneira mergulhou, né, em algumas obras de arte para poder fazer inclusive uma análise semiótica, mas também da própria leitura, né, dos livros de história da arte, e trazendo isso, né. Então fica como uma grande dica aí, né, essa ideia. Uma das coisas interessantes que a gente pode pensar, pensando aqui está no Google, né, trazer um site que inclusive às vezes né, a ideia de uma linha do tempo, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Eu sempre falo isso para os alunos, né, quando a gente estuda a história da arte, ou mesmo qualquer história do pensamento filosófico, né, faz muito sentido a gente de alguma maneira então remeter isso a uma visão histórica, né. Olha que legal, esse site tem coisas bem bacanas, eu às vezes até visito, né, o historiadaarte.com.br, que vai nos dando um pouco dessa ideia. Então a gente pegando aqui a arte gótica que eu estava falando, né, que é uma dos momentos da arte que já anunciam, no final, pelo menos um pouco do próprio Renascimento, né. Então as iluminuras, né, as pinturas, a obra do Giotto, que é uma das obras mais faladas, né. Olha aí, mostrando aqui embaixo algumas esses vitrais, né, que eram muito comuns na Idade Média, né. Aquilo que eu falava, os principais artistas, né, da pintura gótica são os verdadeiros precursores da pintura do Renascimento, né. Por exemplo, Giotto, né, que é um dos grandes nomes aí, né.
tem a própria arte grega, por exemplo, né? Se a gente pensar na história do pensamento filosófico, a gente pode retratar toda a história do pensamento filosófico através das características da arquitetura, né? Através da pintura, né? As esculturas, então, são famosíssimas, né? Os sinais clássicos nas esculturas, né? Então, é bem legal, esse site ele é introdutório, obviamente, mas ele já nos coloca, né? Então, aqui o Renascimento, aquilo que eu falava, então, características gerais do Renascimento, né? A racionalidade, a centralidade e a dignidade do ser humano, a busca por um rigor já científico, né? Vamos pensar, por exemplo, na obra de Leonardo da Vinci, né? O ideal humanista, a reutilização, o resgate das artes greco-romanas e dos valores clássicos, né? Então, o termo Renascimento é comumente aplicado à civilização europeia que se desenvolveu entre 1300 e 1650, né? Vários incontáveis realizações no campo das artes, da literatura, da ciência, né? Botticelli, os principais pintores, né? Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, todos eles muito conhecidos, pelo menos de citação de nome, né? Aqui, ó, na pintura, as principais características, né? Então, o uso da perspectiva, que é algo que vai incrementar do ponto de vista até da proximidade com a obra de arte, né? O uso dessa distante claro-escuro, né? O realismo, que é um dos traços bastante interessantes, né? O próprio uso da tinta a óleo, que já começa lá no finalzinho da Idade Média, né? Então aqui, por exemplo, você vai encontrando as principais características, né? Como os próprios pintores vão desenvolvendo técnicas para, por exemplo, avolumar os corpos, dar essa ideia de distância e de perspectiva, né? Isso é algo novo que o Renascimento traz com uma marca muito mais forte, né? As principais características, por exemplo, na escultura, né? Bem interessante, olha aqui as obras aqui, né? Bastante usadas, né? Aqui o Michelangelo, né? Com a Aurora Pietà. A famosa Mona Lisa, né? Do Leonardo da Vinci. Então usem e abusem desse site, façam aí uma pesquisa, né? Aí já traz aqui a arte contemporânea, tá vendo? Bem interessante, né? Impressionismo, eu gosto muito do impressionismo. Acho o impressionismo uma marca aí já mais contemporânea, né? Você vê o Monet, o Renoir. Tem coisas bem bonitas, né? Bem impactantes, né? A arte é uma linguagem universal e que muitos filósofos, inclusive, já falavam que a arte salvaria a humanidade, se é que poderia salvar alguma coisa. Então, realmente, vale a pena de se estudar, né? Como você tiver um tempo aí, se dedique a isso, né? O próprio romantismo, que para nós da psicologia é um movimento bastante importante, né? Porque é um dos grandes discursos que vai solidificar e, de alguma maneira, então, faz, né, essa divisória entre o mundo privado e o mundo do mundo público, né? Também o Goya, né? O Turner, Delacroix, as obras românticas, né? A Musa de Goya. Isso tem sido tão valorizado que você pega algumas provas de concurso público ou mesmo de um próprio ENAD, por exemplo, você encontra muitas questões que utilizam, né, quadros e história da arte para, de alguma maneira, polemizar algum assunto, né? Então é bem interessante fazer pelo menos passar de vez em quando por uma compreensão da história da arte, nem que seja uma compreensão ainda superficial, né? Mas para começar a entender um pouco essa relação tão próxima entre a história da arte e a nossa história, né? A história dos movimentos sociais, a história da subjetivação, né? Então fica aí a dica. Então aqui é a linha do tempo, aquilo que eu falava, né? Que é bem legal de você estar construindo e tendo uma visão nem que seja inicialmente mais solta, né? Mas que depois você vai articulando, né? Para colocar. Então, a introdução à arte, análise estética. E hoje com a internet, né, a gente consegue visitar, por exemplo, né, todos os grandes museus, né? Você consegue, quer ver só de brincadeira, se a gente colocar aqui museu, né? A
gente encontra aí, olha, milhões de possibilidades, né? Próprio MASP, né, aqui em São Paulo. Muitas vezes esses museus disponibilizam aí quase que visitas virtuais, né, para que a gente conheça alguma das grandes obras da humanidade aí, na história da arte, né? Então, bem legal. Esse site às vezes também eu dou uma... porque o acervo geralmente que está ali disponibilizado, né? Algumas imagens, né? Então a gente pode realmente bisbilhotar aí, né? E encontrar muita coisa. Museu da Arte Moderna, humana, né? Que é outro espaço bem bacana, né? Tá vendo aí? A gente consegue ver tanto do ponto de vista informativo, quanto muitas vezes a gente encontra, né, as próprias obras aí, né, deslumbradas. Também é muito fácil, por exemplo, era Picasso, né? Você consegue ver as obras do Picasso. Então hoje a questão do acesso à internet facilitou muito essas pesquisas e essa compreensão, que às vezes até do ponto de vista autodidático aí a gente consegue, né? Eu gosto muito do Picasso também, acho Picasso forte, acho Picasso, né, a pintura as obras do Picasso são bem impactantes, né? É isso aí, gente. Deixo essa dica para vocês, né? historiadaarte.com.br, tá? Também falando um pouquinho então dessa ideia, né, de como utilizar a história da arte a nosso favor aí para estudar assuntos pertinentes a cada área, né? E sempre que possível fazer esse link, né, fazer essa relação, tá bom? Então deixo vocês aí essa imagem do Botticelli. Boa semana.